Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que estiver assistindo essa aula, dedicada aos meus alunos do terceiro período noturno, do quarto período noturno e da turma modular do diurno de Direito Societário do Uniaraxá. Espero que estejam todos bem, fisicamente, né, e psicologicamente, em razão desse longo período de isolamento social e as várias incertezas que a gente tem, noticiário crise atrás de crise, cenário um pouco propício para que a gente fique deprimido e daí talvez o melhor jeito da gente escapar disso é concentrar as nossas baterias em outras atividades para além de ficar refletindo sobre crise sanitária e crise econômica, que talvez sejam as duas que sejam mais relevantes, apesar da gente já ter também uma crise política para esquentar a nossa cabeça. Bom, como combinado, né, durante a aula, última aula presencial, remota, que a gente teve, eu gravaria 3 aulas, sendo que a primeira seria sobre fusão, cisão, incorporação e transformação de empresas. Já o fiz, inclusive já postei. Coloquei lá um bônus também sobre aquisição e joint venture, que é um assunto que volta e meia alguém me pergunta em sala de aula, então achei que casava ali para a gente já discutir. Já está disponível, portanto, no portal, vai ajudá-los no trabalho. E, como eu disse naquele vídeo, eu espero que vocês não copiem os exemplos que eu dei nos exemplos que vocês vão ter que dar no TDE, né? O ideal é que vocês pesquisem. A pesquisa no site do CAD é bem interessante, então é uma parte bacana da matéria agora, essa que a gente chegou. Não que a outra não fosse, mas a gente está numa parte boa. Vocês sofreram um pouco no começo por conta do primeiro TDE, que foi uma atividade de choque, mas eu acho que a gente já colheu excelentes resultados com aquele trabalho. Inclusive, sobre ele, gostaria de pedir que vocês mantivessem esse TDE sempre à mão, porque se vocês se recordarem, a primeira coluna do trabalho fui eu mesma que preenchi e era justamente sobre sociedade limitada, que é o que a gente vai estudar agora. Portanto, debate pronto, se a gente quiser ter um material de consulta, a gente já tem lá qual que é o regime jurídico aplicável, se ela é uma sociedade personificada ou não personificada, forma de responsabilização dos sócios, se é uma sociedade contratual ou institucional, se é possível a integralização com serviços, qual que é o regime principal, qual que é o regime supletivo ou subsidiário, se é uma sociedade de pessoas ou de capital, e aí ainda tinha a questão da pergunta sobre recuperação judicial. Em todo caso, a minha recomendação é que essa planilha, essa tabela, que deu um pouco de trabalho para ser preenchida, seja guardada por vocês, para vocês consultem, né, para as próximas provas, inclusive, de repente, guardem para o próximo período de falência e recuperação de empresa, porque pode ser que a gente ainda precise de algumas informações que estão aqui. Bom, sem mais delongas, a primeira explicação que eu queria dar, aliás, são duas, é que talvez não seja possível gravar toda a sociedade limitada em 2 aulas, é bastante conteúdo. Por outro lado, a gente já viu bastante coisa nos trabalhos e a gente já foi discutindo muita coisa do que a gente usou em sociedade simples. Pode ser aplicado aqui também na sociedade limitada, o que vai facilitar bastante. A gente gastou bastante tempo estudando sociedade simples. E a outra observação é que o nosso livro do Tarcísio Teixeira, Direito Empresarial Esquematizado, que está ali atrás, ele não está atualizado com a Lei da Liberdade Econômica. Já dei uma olhada no site da Saraiva, da nossa biblioteca virtual, o do Marlon Tomazetti, que é esse aqui, só que com outra capa, já está atualizado com a Lei da Liberdade Econômica. Ocorre que ele não tem uma parte específica só para a gente estudar a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Então, vou fazer aqui algumas considerações com vocês, que eu já fiz no começo do curso,
numa época que a gente não tinha tanta musculatura jurídica para entender aquelas ideias, de tal forma que eu acho que agora a coisa termina de ser fechada na cabeça de vocês e a gente vai entender a matéria de forma bem concisa, bem redondinho aqui, o conteúdo todo, e aí a gente pode chegar na sociedade anônima, que é objeto das próximas aulas. Apesar de que a próxima aula presencial ou virtual que a gente tiver vai ser ainda uma espécie de uma revisão geral sobre sociedade limitada, para que a gente não fique só nessa modalidade do vídeo sem a participação de vocês com dúvidas ou com algumas outras considerações. Bom, como eu já disse para vocês em outras oportunidades, aliás, antes, eu só queria dizer topograficamente aqui o que nós temos de objeto. Sociedade limitada está entre os artigos 1052 a 1087 e ela é dividida em disposições preliminares das cotas, da administração, do conselho fiscal, da deliberação dos sócios, do aumento e da redução do capital social, da resolução da sociedade em relação aos sócios minoritários e da dissolução. Ou seja, toda a arquitetura do código se parece muito com o que a gente viu na própria sociedade simples. Lembrando que, como eu disse, as normas da sociedade simples são consideradas normas gerais de direito societário, porque podem ser aplicadas supletivamente a diversos outros tipos societários, inclusive aqui na sociedade limitada, com aquela ressalva que a gente já fez no passado, de que se o contrato social dispuser que supletivamente serão aplicáveis as normas relativas às sociedades anônimas, aí a gente vai pegar o que tiver na lei de SA sobre dissolução, resolução da sociedade, cotas, enfim, administração, conforme tiver na lei das sociedades anônimas, desde que compatíveis também com o quadro geral da sociedade limitada. Bom, primeiramente, só para lembrar para vocês que a sociedade limitada foi talvez a maior inovação do direito societário, lembrando que nas primeiras aulas podem recorrer à apostila. A gente tinha sociedade de pessoas, que era de simples constituição, mas em compensação a responsabilidade entre sócios era ilimitada. E a gente tinha sociedade de capitais, de uma constituição bastante complexa, mas em compensação a responsabilidade dos sócios era limitada ao capital social subscrito ou às cotas. Resultado, precisou-se de criar um modelo híbrido, limitando a responsabilidade dos sócios para que não houvesse confusão entre o patrimônio social e o patrimônio da pessoa dos sócios, como inclusive forma, né, de incentivar o empreendedorismo, fazerem com que as pessoas se iniciem no ambiente econômico, de produção e circulação de bens, produtos e serviços, em vez de deixar o dinheiro guardado em banco. Então, isso é verdadeiramente, o direito societário é verdadeiramente uma política ligada ao ramo da economia, da administração, do empreendedorismo. Acho que vocês têm, talvez, essa cadeira na faculdade, se não tem agora, vai ter no futuro. Então, a sociedade limitada, ela representou um grande avanço para que as pessoas pudessem entrar no mercado e começarem a empreenderem mais, a se arriscarem mais nos negócios, porque elas sabiam que elas iriam talvez perder, no caso de fracasso, seria apenas, via de regra, a gente vai ver algumas exceções, mas seria apenas o capital social inicialmente subscrito ou integralizado. Bom, aqui vem uma primeira consideração. A sociedade limitada, as cotas, né, são o limite da responsabilidade dos sócios quando estiverem totalmente integralizados, ou seja, quando os sócios já tiverem realizado a transferência de bens, valores ou créditos relativos à participação prometidos no contrato social. Como a gente já viu, salvo engano, no artigo 1155, parágrafo 2º,
não é possível a integralização do capital social com serviços, mas é possível a integralização do capital social com bens, é possível a integralização do capital social com dinheiro, então só não é possível a integralização com serviços, até porque fica difícil de dimensionar isso, quantificar, na verdade, é a palavra melhor, quantificar essa participação com serviços para integralizar o capital social a ponto de limitar a responsabilidade dos sócios. Então, esse é o raciocínio a ser feito. Pois bem, continuando, não achei o artigo que eu queria. Caso a sociedade empresária inicie as suas atividades sem essa integralização total das cotas, todos os sócios serão considerados solidariamente responsáveis pela integralização total do capital social. Ou seja, mesmo aquele que eventualmente já tenha integralizado a sua parte, as suas cotas, vai ficar solidariamente responsável pela integralização dos demais. Essa norma está no artigo 1052. A gente já viu situação parecida em outros tipos societários, então até aqui a gente também não tem nada novo. São consideradas, né, a sociedade limitada um tipo societário sui generis, ou seja, incomum, porque ela apresenta características de sociedade de pessoas e de capitais, que são, em regra, as estatutárias. Portanto, as suas normas elas podem ser reguladas ou regidas subsidiariamente tanto pelas normas da sociedade simples como pelas normas da sociedade anônima, como eu já disse agora há pouco. Só que nesse último caso, a gente depende de expressa previsão no contrato social. E, via de regra, segundo uma pesquisa que eu fiz, é muito mais comum do que eu pensava que se faça essa opção pela aplicação das normas da sociedade anônima ao invés das normas da sociedade simples, tá? Dei uma conferida no estado de São Paulo, na junta comercial, em alguns tipos empresariais, conversei com alguns colegas, e essa opção pela adesão ao regime supletivo da sociedade anônima é mais comum, segundo me disseram, do que o que está já previsto no código, que seria a aplicação subsidiária da sociedade simples. Bom, o nome empresarial das sociedades limitadas poderá ser formado tanto pela firma quanto por denominação. Acho que vocês já sabem a diferença, mas já também a gente vai discutir sobre isso. E ele deve ser necessariamente acompanhado pela expressão limitada ou da sua abreviação, a LTDA, ao final, justamente para distinguir essa sociedade das demais. Principais características, criei aqui um tópico novo na nossa apostila que não tinha. A sociedade limitada é uma sociedade contratual, ou seja, o seu ato constitutivo é o contrato social e sobre ele incidirão princípios contratuais. Vou deixar eles aqui expressos, mas a gente deixa a cargo de vocês a leitura desses princípios só por garantia, né? Mas eu vou deixar eles aqui expressos. Com relação à natureza, a sociedade limitada ela pode ser uma sociedade limitada empresária, por exemplo, a Ford, a Nestlé, dentre outras, são sociedades limitadas empresárias. E ela também pode aderir à sociedade limitada de natureza simples, o que a gente chamaria de sociedade simples não pura. Um exemplo, o escritório de contabilidade ou de advocacia, que geralmente é de natureza simples, mas faz a opção por constituir aquela atividade de natureza literária, artística, intelectual ou científica como elemento de empresa e opta pela forma de sociedade limitada. Dei já o exemplo do escritório de advocacia. Com relação ao nome, ela pode adotar duas espécies de nome social. Uma seria a firma social, por exemplo, Alexandre Dantas e Renata Franco Restaurante Limitada,
que é firma social composta pelo nome dos sócios. Isso vocês já estudaram no semestre anterior, né? Teoria geral da empresa, provavelmente. E podem optar também, um outro, pela denominação. Exemplo, Gato Sabido Comércio de Papelão Limitada, que é a denominação que utiliza o nome fantasia. Qualquer uma das duas é perfeitamente possível. E aqui a gente tem a primeira grande observação e a grande mudança de paradigma do ano passado para cá. No tocante à Constituição, a sociedade limitada ela pode ser pluripessoal, que é a regra. A gente já conversou sobre isso. A regra para o direito societário é a pluripessoalidade, ou seja, 2 ou mais sócios, mas agora, depois da MP da Liberdade Econômica convertida na Lei da Liberdade Econômica, que eu acho que é a 13.874 de 2009, criou-se a modalidade de sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Essa possibilidade ela está prevista no artigo 1052, parágrafo único do Código Civil, e eu gostaria de ler o artigo inteiro, porque ele talvez seja um dos principais artigos de discussão nesse primeiro bloco aqui de aula. Primeiro, caput, né, do 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Já conversamos sobre isso. Talvez retomaremos daqui 2 tópicos. Parágrafo 1º. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Essa foi incluída pela Lei 13.874 de 2009, ou seja, aqui está o fundamento inicial da sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber as disposições sobre o contrato social. Isso também foi incluído pela Lei da Liberdade Econômica. Façamos aqui uma pequena pausa, porque no começo, e assim, essa é uma alteração tão recente que eu só encontrei um livro na nossa biblioteca virtual já atualizado com essa nova lei. Então, eu retomo aquela primeira conversa que a gente teve sobre a distinção entre a EIRELI e a Sociedade Unipessoal de Responsabilidade Limitada, porque é onde residem as maiores dúvidas, principalmente agora que esse é um tema novo e está caindo em concurso. Então, é aqui que talvez tenha as principais perguntas de prova, de OAB, pelo menos para os próximos anos. Primeiro, com relação à EIRELI, ela é uma pessoa jurídica de direito privado, salvo engano, isso consta do artigo 44 ou 46 da parte geral do Código Civil. Eu sou bem ruim para guardar artigo de cabeça. Já a unipessoal de responsabilidade limitada é uma espécie de sociedade. E quando a gente pega esse mesmo artigo 44 do Código Civil, a gente vai ver lá que sociedade está no inciso e a EIRELI está lá no final. É a última ou a penúltima a ser incluída? Eu acho que é a última a ser incluída. A EIRELI, ela possui titular, ela não possui sócio. Já a unipessoal, embora seja uma única pessoa, essa única pessoa é chamada de sócio. Então, a gente não pode dizer que eu, Mariana, sou sócia de uma EIRELI e nem que eu, Mariana, sou titular de uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Tecnicamente, os termos estão trocados e errados. Embora eu não tenha sócio na unipessoal de responsabilidade limitada, eu sou considerada sócia dessa sociedade e na outra eu sou titular, eu não sou sócia. Tipo de responsabilização, todas as duas são de responsabilidade limitada. Nas duas, basta um sócio, então até aí são pontos de convergência. A grande diferença é que o governo, quando implementou a EIRELI, imaginou que a moda fosse pegar
e os empresários tirariam seu dinheiro do banco, as pessoas de classe média tirariam seu dinheiro do banco e constituiriam essa pessoa jurídica para empreender no negócio, considerando que não ia precisar de ter sócio. Só que aqui o que fez com que o plano não desse tão certo é que é necessário que, para a Eireli, que o capital social fosse integralizado no momento da Constituição, e o capital social mínimo é de 100 salários mínimos, ou seja, é um valor bastante alto para o padrão brasileiro. E aí, como esse valor foi bastante alto, depois, 8 anos depois, eles resolveram, com a lei da liberdade econômica, antes pela MP, incluir a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada. Mas a bem da verdade, aqui, cá entre nós, cai um lenço aqui no chão, vamos catá-lo, no projeto de lei tramitava as duas coisas ao mesmo tempo. Só que o legislador achou, a princípio, que seria talvez uma temeridade incluir uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada sem um lastro garantido por um capital social mínimo já integralizado. Acho que o grande problema na época foi esse. Mas outra grande verdade é que, embora pareça estranho chamar uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, essa figura não é uma jabuticaba jurídica, que é a expressão que a gente diz quando é uma criação brasileira, porque ela já existe no direito português há bastante tempo, salvo engano, desde 1989 ou algo assim, já existe no direito alemão. Então, o Brasil, na verdade, ele importou uma ideia que já existia antes. Então, aqui não tem nenhuma jabuticaba jurídica, embora realmente eu seja obrigada a concordar que parece um pouco estranho eu poder ser sócia de uma sociedade com um sócio só. Enfim, integralização na Eireli, essa integralização do capital social tem que ser no ato da Constituição, e na unipessoal de responsabilidade social limitada não precisa de ser exatamente no ato. Lembrando que, se por acaso eu não integralizo esse capital social, eu não vou poder gozar desse benefício aqui da responsabilidade limitada dos sócios. É a mesma regra como se eu tivesse sócios que não integralizam o capital social. Eu sou responsável por essa integralização. Restrições para pessoas físicas, no caso da Eireli, somente uma por CPF, já na unipessoal de responsabilidade, tanto faz, pode ter várias sociedades unipessoais de responsabilidade limitada. A gente precisa ver com o tempo como é que isso vai funcionar no quesito vamos criar uma sociedade unipessoal de responsabilidade limitada para cometer fraudes ou algo assim, ou eventualmente para planejamento tributário, e aí não haveria nenhum problema, mas eu me preocupo, de certa forma, com a possibilidade dessa forma societária instigar o aumento das fraudes, enfim, o índice de insolvência das empresas. Tenho essa ressalva, a gente precisa ver com o tempo. As regras aplicáveis à Eireli são as próprias da Eireli e subsidiariamente as normas da sociedade limitada, e as da unipessoal de responsabilidade limitada, normas da sociedade limitada, até aí nenhuma dúvida. Continuando, vamos para o terceiro tópico aqui dos vários que a gente tem para discutir. Responsabilidade dos sócios, que eu acho que também é um assunto importante. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Para entender isso tudo, eu coloquei aqui um exemplo, e aí eu usei torcida de time de futebol, para não ficar colocando nome de pessoas. Tenho aqui o seguinte exemplo. Primeiro, dividir aqui em pessoal da Ponte Preta, flamenguista, São Paulino e corintiano.
O Ponte Pretano integraliza 40%, flamenguista 30%, São Paulino 20% e o corintiano 10%. Isso aqui é subscrição, é o que eles se comprometem a integralizar. E depois tem a integralização, tecnicamente, no mesmo montante da subscrição. Primeiro eu subscrevo, que eu vou integralizar, depois eu integralizo. No primeiro exemplo aqui, no primeiro gráfico, todo mundo integralizou tudo, ok, não temos nenhum problema aí. Trouxe aqui o exemplo, o conceito de subscrição, que é o ato de comprometimento dos sócios, que se responsabiliza pela futura integralização do capital social. Via de regra, o ideal é que isso aconteça já, né, no momento de constituição da sociedade, mas isso pode se postergar, só não pode se postergar por muito tempo, porque em caso de prejuízo para terceiros ou para a própria sociedade, tanto o sócio como os outros sócios, eles vão ser solidariamente responsáveis por essa não integralização. E a integralização é o ato de pagamento do sócio para constituir o capital social. Então, é como se fosse a subscrição, promessa de pagamento e a integralização, o pagamento em si. Voltando para o meu exemplo, a gente imagina, então, que esses 4 sócios, o Ponte Pretano, Flamenguista, São Paulino e Corintiano, integralizaram o capital social. Nesse caso, não existe responsabilidade entre os sócios, pois está limitada ao pagamento do valor de suas respectivas cotas. Todo mundo integralizou. No exemplo 2, a gente imagina o seguinte: a sociedade possui um capital de R$100 mil, o qual está totalmente integralizado. Suponha que essa sociedade contraia uma dívida de R$70 mil com o Banco do Brasil. Sei lá, fez um empréstimo. Como a sociedade não paga a dívida, o banco entra com uma ação de execução para cobrar o valor. Mesmo com o fato de o banco ter direito aos 100 mil do capital social, restariam ainda 70 mil desse empréstimo que eles fizeram. Neste caso, o Banco do Brasil pode cobrar 70 mil dos sócios? Minha primeira pergunta. Não, pois ao contratar com o banco sabia que a sociedade era de responsabilidade limitada. Sendo assim, o prejuízo é do próprio banco. É para isso que serve a responsabilidade limitada. Observação importante aqui. Muitas vezes o sócio da responsabilidade limitada, ele é executado porque o banco coloca o sócio como avalista. Mas aí a gente entra agora em direito das obrigações e a parte de contratos não é a minha área aqui, isso é matéria da professora Débora. Nesse caso, ele pode colocar o sócio como avalista, fiador ou devedor solidário da obrigação. E eu estou falando que o banco pode, mas na maioria das vezes o banco coloca, tá? O banco não dá ponto sem nó. Talvez seja o único ramo de negócio que a gente não consiga vislumbrar prejuízo. Exemplo 3. Ainda com esse exemplo de que o Ponte Pretano tem 40%, o flamenguista 30%, São Paulino 20% e o corintiano 10%. Exemplo 3. Imagine que um desses sócios, o São Paulino, que só tinha 20%, não integralizou o capital. Só foram integralizados R$80 mil dos demais sócios. Suponha que essa sociedade tenha contraído a mesma dívida de R$170 mil com o Banco do Brasil por conta de um determinado empréstimo. Como a sociedade não paga a dívida, o banco sabe que possui o direito aos 100 mil do capital social. Neste caso, ele pode cobrar os 20 mil que o São Paulino não integralizou de todos os outros sócios, inclusive eles respondem solidariamente pela integralização do capital social, e nesse caso o banco pode até optar por qual demandar, os 3 ou os 4 juntos, ou escolher um e depois esse entra com a ação, o direito de regresso em relação aos demais na proporção que eles são responsáveis, né? Tecnicamente, o direito de regresso contra o São Paulino, ou se ele pagar tudo, sei lá, o flamenguista pagou tudo, ele pode cobrar a parte dos demais, caso o São Paulino seja insolvente. Bom, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas de todo jeito a gente ainda vai discutir isso em aula. Capital social.
ou cotas. Contribuição de cada sócio limita-se, portanto, ao valor das cotas subscritas, que podem ser iguais ou desiguais, já vimos isso aqui no exemplo. Significa que nem todas as cotas que dividem o capital social precisam ter o mesmo valor. Acho que isso é bastante óbvio. Com o exemplo fica mais fácil ainda de entender. Tampouco, a divisão das cotas no capital social seguirá o interesse patrimonial de cada sócio, não sendo obrigatório a divisão em cotas iguais. A gente vai ver que, às vezes, o sócio tem interesse em ser o sócio administrador e ter a maioria do capital social. Às vezes, o próprio sócio dessa sociedade limitada pode ser uma outra sociedade, e aí ela só quer investir e não tem interesse em administrar, então ela pode ter uma quantidade menor de cotas. Isso fica a critério dos sócios na hora de formalizarem, né, o contrato social. Bom, o Código Civil, no parágrafo 1º do artigo 1055, determina que a responsabilidade solidária dos sócios na integralização do capital segue o prazo de 5 anos a contar da data do registro, da data do registro, não da data do início das operações. Após esse prazo, não será mais possível aos sócios exigirem entre si a integralização das cotas ou a exclusão por remissão daquele sócio que não integralizou. Lembrando que o Instituto da Remissão a gente também já estudou na sociedade simples. Bom, sigamos. Os sócios, eles podem pagar as cotas através de transferências de bens, valores, para a sociedade limitada. Entretanto, como já tínhamos dito e feito isso no TDE, não é possível a integralização com prestação de serviços com fundamento no parágrafo 2º do artigo 1055. Até aí tudo certo, né? Uma vez determinado no contrato social que a cota é indivisível, ou seja, não é possível um sócio seja titular de metade de uma cota, pois a sua aquisição somente se dará pela integralidade do valor, nesse caso, caso um outro sócio venha adquirir uma parte de uma cota em virtude de sucessão, por exemplo, sucessão causa mortes, será necessário instalar uma relação de condomínio entre os diferentes titulares das cotas, o que a doutrina chama de condomínio de cotas. Significa o seguinte: eu não posso dividir, ainda que eu tenha 10.000 cotas, por contrato eu resolvo que eu não posso dividir essas 10.000 cotas. E eu morro e deixo uma esposa e 3 filhos. Então, tecnicamente, ainda que haja inventário e partilha, nesse ponto vai se formar um condomínio indiviso em relação a essas 10.000 cotas, porque o contrato não me permite dividi-las de acordo com as regras sucessórias, né? Direito de meação e depois o dos filhos. Portanto, aqui talvez a solução mais viável seria que um comprasse as cotas dos outros ou que eles tentassem vender essas cotas para os demais sócios. Mas essa indivisibilidade, ela tem que ser determinada no contrato social, tá, pessoal? Não pode vir do nada, da cabeça de ninguém. Isso tem que estar expresso no contrato social. Lembrando que a sociedade limitada, ela pode ser, em regra, de pessoas. Então, a gente precisa de lembrar daquele conceito do affectio societatis, aquela vontade de ser sócio de determinadas pessoas, diferente das sociedades por cotas, né, que negociam ações na bolsa, muito embora aqui, até pela possibilidade de se adotar o regime subsidiário das sociedades anônimas, a gente pode dizer com toda certeza que, em regra, a sociedade limitada como regra de pessoas, porque ela tem algumas limitações à substituição das pessoas do sócio. Acho que isso ficou bastante claro quando a gente fez a revisão do primeiro TDE.
mas é mitigada essa regra, o affectio societatis na sociedade limitada vem numa graduação menor do que, por exemplo, numa sociedade incomum ou na sociedade simples pura. Bom, o capital social ele segue o princípio da intangibilidade, ou seja, aqueles valores determinados eles não podem sofrer alteração ou serem retirados do patrimônio da sociedade sem a modificação contratual. Isso vale para todos os tipos contratuais, praticamente, e se isso ocorrer, os sócios serão obrigados à reposição das quantias retiradas a qualquer título. Ou seja, me comprometi a integralizar R$10.000, integralizei R$10.000. Se por acaso eu faço uma retirada de R$2.000, eu tenho que alterar o contrato social para reduzir o capital social subscrito. É muito importante, já falei isso com vocês, o contrato social e a realidade eles têm que andar de mãos dadas com o registro. Tudo que acontecer na sociedade que altere composição da sociedade, aí a gente pode até lembrar daquele rol do artigo 997 da sociedade simples, tudo que altere capital social, sócio, administração, isso tem que ser averbado junto com o registro da sociedade. O artigo 1057 permite ao sócio ceder as suas cotas a terceiros. Entretanto, essa cessão de direitos ela só terá eficácia, aliás, só terá validade se os outros sócios respeitarem o direito de preferência dos demais, ou seja, se não houver oposição dos titulares de mais de 1/4 do capital social. Aqui é um dos exemplos de que essa sociedade é de pessoas e não de capitais, porque a gente tem um mecanismo próprio para barrar a entrada de pessoas estranhas àquela composição originalmente prevista. Então, eu vou reler o artigo 1057, deixa eu achar ele aqui nas minhas anotações. 1057. O caput diz o seguinte: na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente de audiência de outros ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Essa aqui é a regra nova. A cessão terá eficácia quanto à sociedade de terceiros, inclusive para fins do parágrafo único do artigo 1003, que regra da sociedade simples, a partir da verbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes, ou seja, essa alteração tem que estar, inclusive, subscrita pelos sócios anuentes, porque é uma forma de se comprovar nessa verbação de que os sócios concordaram com essa cessão de cotas. Bom, o legislador não exigiu, nesse caso, né, que os sócios aprovassem, mas ele apenas referiu-se à ausência de oposição, diferente do que acontece na sociedade simples, que, dependendo do caso, a votação tem que ser por unanimidade, se tiver esses sócios desde a origem dentro daquele rol de 8 incisos do artigo 997, ou se for algum sócio que tenha sido incluído depois, por maioria absoluta dos votos em assembleia. Aqui, ele não precisa de aprovação, só que ele não pode ter oposição de mais de 1/4 dos sócios, que aqui, no caso, o que a gente leva em consideração nem são o número de sócios, né, mas o capital social, o valor do capital social. Significa que esse negócio jurídico, essa cessão dessas cotas, se os sócios se mantiverem silentes, o silêncio é considerado uma aceitação tácita. Então, a negociação daquela cessão de cotas será considerada válida. Outra informação importante, o capital social ele pode ser aumentado ou diminuído com a correspondente modificação no contrato social
a qualquer tempo no registro competente. Para haver essa modificação no contrato, contudo, ela tem que ser realizada com assembleia ou reunião de sócios, que deve ser publicada no Diário Oficial para surtir efeitos contra terceiros, aqui principalmente em relação à redução do capital social. A gente tem que verificar na hora de reduzir o capital social, se a gente não está lesando o interesse de terceiros, do fisco, de credores, de trabalhadores, porque pode ser uma medida de fraudar, né, já que a responsabilidade é limitada. Os credores quirografários, eles têm 90 dias a contar da data da publicação nesse edital para opor a essa deliberação, sob pena de, se não fizer, a diminuição do capital social passa a ser ineficaz. A gente tem 40 minutos de aula, acho que dá para a gente falar sobre a integralização do capital social, que já conversamos um pouco, e aí a gente encerra o primeiro bloco. Primeiro, integralização do capital social. Já dissemos, é possível na sociedade limitada que ele se realize em dinheiro e bens, que podem ser móveis ou imóveis. E aí cada sócio também vai se integralizar com bens móveis ou imóveis, ele se responsabiliza pelo valor que ele atribuiu a esses bens móveis ou imóveis, como regra que a gente também já viu dentro da sociedade simples. Na sociedade limitada, não é possível integralização com serviços, está no artigo 1055, parágrafo 2º. Vou repetir na cabeça de vocês várias vezes, porque essa pergunta cai bastante em prova, e aqui eu trouxe alguns exemplos de responsabilidade pela integralização. Exemplo 1. Imaginem, por exemplo, que os sócios A e B montam uma sociedade limitada de capital social no valor de 100 mil. Nesse caso, A integraliza 50 mil com bens móveis e B integraliza 50 mil com terreno. Suponha que a sociedade entre em dificuldade financeira. Nesse caso, o credor que perceba que o terreno foi doado por B para integralizar o capital social, na verdade, não valia 50, valia 20, pode demandar contra esse credor essa defasagem do capital social no valor de 30 mil reais. O credor possui direito de exigir o valor de 30 mil reais judicialmente, podendo cobrar tanto do sócio A como do sócio B. Essa cobrança ela pode ser feita no prazo também de 5 anos desde a data do registro da sociedade, lembrando que, nesse caso, o sócio que integralizou o capital com bem superfaturado foi o B. Mas o A deveria saber, e só pelo fato dele dever saber, ou dele não ter agido, ou dele não ter sido zeloso, cauteloso, ele vai entrar aqui e responder solidariamente por essa defasagem de 30 mil reais. Acho que aqui não tem nenhuma novidade. Isso está no artigo 1055, diz o seguinte: o capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Tem uma continuação, mas não acho que é relevante que a gente prossiga. Aí aqui eu quero fazer duas observações. Uma é com relação ao enunciado número 12 da Jornada do Direito Comercial. Diz o seguinte: a regra contida no artigo 1055, parágrafo 1º, essa que eu acabei de ler, sobre a exata estimação dos bens móveis ou imóveis, deve ser aplicada na hipótese de inexatidão de avaliação de bens conferidos ao capital social. A responsabilidade nela prevista não afasta desconsideração da personalidade jurídica quando presentes os requisitos legais. Lembrando que, quando este enunciado foi escrito, o caput
do artigo 50 do Código Civil ainda não tinha sido alterado também pela Lei da Liberdade Econômica. Então, agora, a quantidade de requisitos legais para desconsiderar a personalidade jurídica é maior. Mas me parece que se o sócio superfatura um determinado bem para integralizar o capital social, me parece que fica claro que aquele ânimo volitivo, dolo ou algo assim que foi incluído agora como nos requisitos, me parece perfeitamente preenchido. Então, embora ele seja anterior, ainda há uma compatibilidade desse enunciado 12 da primeira jornada de direito comercial com a mudança do artigo 50 do Código Civil. Bom, de acordo com esse mesmo enunciado, é possível exigir que os demais sócios respondam por essa defasagem, né, de avaliação na integralização do capital social, como também é possível aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, é exatamente o que eu acabei de ler. Temos aqui, para terminar essa primeira parte, as exceções à responsabilidade limitada dos sócios. E aí agora, talvez, se a gente tivesse frente a frente, vocês fariam cara de dúvida, porque se a responsabilidade é limitada, como é que eu posso ter exceção a essa responsabilidade limitada dos sócios? A resposta é o seguinte: limitação da responsabilidade dos sócios nas sociedades limitadas, ela não é considerada absoluta. Aliás, no direito, quase nada a gente pode considerar absoluto, na maioria das vezes a gente sempre vai ter alguma exceção. Nesse caso, essa limitação, ela pode não ser considerada absoluta, no caso de ocorrer algumas situações em que os sócios respondem com seu patrimônio pessoal perante a terceiros. Essas situações são as seguintes: eu coloquei aqui um texto e depois eu distribuí os exemplos em alíneas que eu acho que ficou mais fácil. Quando os sócios decidirem praticar atos contrários à lei ou ao contrato, salvo aquele que formalizou a sua discordância. Discutimos exatamente esse caso quando vimos a sociedade simples naquela parte de deliberação dos sócios. Foi o exemplo que eu dei da construtora que acabou comprando um terreno super valorizado lá em Ribeirão Preto. 2 sócios tinham discordado, haviam 5, a decisão foi tomada pelo terceiro sócio que desempatou, que no fim das contas ficou provado que aquele sócio ele tinha interesse em realizar aquele negócio. Os outros 2 sócios conseguiram que esse sócio ressarcisse a empresa, pagasse perdas e danos. Então, aqui o raciocínio é muito parecido. Os sócios que discordam desses atos contrários ao contrato social de forma formal, desde que fique registrado em ata, pelo menos, eles se desobrigam dessa responsabilidade que passa a ser ilimitada, já que os atos foram praticados em desconformidade com o contrato, com a lei, outro exemplo: quando for aplicada a desconsideração da personalidade jurídica em casos de fraudes contra terceiros, mas aqui o exemplo é muito maior, já postei para vocês, peço para que vocês vejam aquele vídeo sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica já alterado com base na Lei da Liberdade Econômica, e daí eu já entro também para falar sobre aplicação no direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito ambiental, falo a teoria maior da menor. Acho interessante que vocês possam assistir aquele vídeo quando tiver tempo. No meu quadro geral aqui de exemplos de exceção à limitação da responsabilidade, a gente tem dívida trabalhista, porque há diversos julgados do TRT e do TST determinando que os sócios da sociedade limitada respondam por dívidas trabalhistas. Isso aqui pode ser que mude no futuro, mas por enquanto essa jurisprudência é pacífica em relação a créditos trabalhistas, até por conta da vulnerabilidade do trabalhador, da natureza alimentar do crédito, enfim. A outra exceção é a ausência de registro. Volta e meia eu falo com vocês da importância
do registro da sociedade. Se a sociedade limitada não possui registro, ela é sociedade incomum, irregular de fato, e por esse motivo passa a ter responsabilidade ilimitada. Aqui entra naquele nosso exemplo de que ela tem uma irregularidade inicial, se ela não foi registrada, ou se houve alguma alteração que também não foi registrada, e aí ela tem essa irregularidade superveniente. Nesses casos, também não há que se falar em responsabilidade limitada do sócio. A linha C são 5, violação ao artigo 997 do Código Civil, que é aquele que traz aquele rol de itens necessários que deverão constar do contrato social, que é da parte de sociedade simples, né? Que diz que é possível a sociedade entre cônjuges, desde que eles não tenham se casado em regime de comunhão universal de bens ou na separação obrigatória. Assim, quando a regra viola o artigo 977, fiz aqui agora uma grande confusão, violação ao artigo 977, não tem nada a ver agora com sociedade simples, 977, não é aquele rol. A história do casamento entre cônjuges e o regime de bens. Voltando aqui, então, para a linha D. A violação ao artigo 977, ela impõe o fim dessa limitação de responsabilidade entre os sócios, porque é possível a sociedade entre cônjuges, desde que eles não tenham se casado em regime de comunhão universal de bens ou na separação obrigatória. Assim, quando a regra do artigo 997 é violada, dificilmente será possível fazer o registro da sociedade. Mas se isso ocorrer, até porque eu já disse também que o pessoal do registro é bastante criterioso na hora de aceitar o registro dessa sociedade, se isso ocorrer, a sociedade terá responsabilidade ilimitada, porque é como se houvesse um único sócio aqui. Imagina, o patrimônio, a comunhão é universal. Tem 2 sócios, mas a comunhão é universal. É a regra e dá a ideia de que o patrimônio é comum, portanto, geraria esse problema. E no mesmo caso, com relação à separação total de bens, qualquer um deles poderia invocar alguma regra de que um determinado imóvel é impenhorável porque é bem de família, a lei tem as suas razões legais para evitar, inclusive, também confusão patrimonial entre patrimônio dos cônjuges, né, e o da sociedade. Então, por isso essa regra de que é vedada a sociedade entre cônjuges que contraíram núpcias em comunhão universal de bens ou separação obrigatória. A linha E, desculpa, é a última. Em caso de dívida tributária, quem responde é o administrador, isso está no artigo 135.3. Eu já conversei com ele sobre esse artigo com vocês, muita gente acha que isso é hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Na verdade, isso é redirecionamento de execução fiscal. Não tem nada a ver, embora alguns autores defendam que aqui seria uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, eu posso garantir que isso aqui é uma hipótese legal de redirecionamento ou ampliação objetiva do polo, ampliação subjetiva do polo passivo da lite. Não desconsideração da personalidade jurídica. Observação final para esse tópico. Nos casos dos itens A e D, ou seja, dívida trabalhista e aquela relativa ao regime de bens, a responsabilidade ilimitada é do sócio, ou seja, a dívida recairá sobre os bens particulares do sócio. Entretanto, no caso de dívida tributária, quem responde nos termos do artigo 135.3 é o administrador e não necessariamente o sócio, lembrando que o sócio não precisa ser, que o administrador não precisa ser o próprio sócio.
Dito isso, eu encerro esse primeiro bloco. Vai ficar faltando a gente falar sobre administração, conselho fiscal, deliberação, aumento e redução do capital social e resolução e dissolução da sociedade. Acho que dá para a gente falar isso tudo num próximo bloco, e aí a gente consegue fazer isso em 2 aulas. Pessoal, até mais tarde, já uma próxima aula para a gente terminar sociedade de responsabilidade limitada e darmos início nas aulas presenciais à sociedade anônima. Até o próximo bloco.